No Vale Agrícola de hoje, você vai conhecer o lugar que foi reconhecido como Patrimônio Natural pela Unesco, Chapada dos Veadeiros. O leito de rio que parece com a superfície da Lua, as pedras dispostas como um porta-retrato no abismo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar você da cidade. E daí, como é que foi a semana de vocês, hein? Por aqui, muito trabalho para trazer a informação precisa na hora certa. E nesta edição, você também vai ver. Queijo artesanal para ser comercializado no Brasil inteiro. A agroindústria da família Baldo acaba de conseguir o selo Arte. Valeu muito a pena, foi uma conquista merecida. Vamos mostrar o curioso processo de criação do bicho da seda. Que nem a gente com alface, a gente não quer um alface verdinho, fresquinho, é a mesma coisa eles. A amora também tem que ser fresquinha para eles. Tem a abertura do silo de capiaçu. A cultivar pode render um volumoso até 3 vezes mais barato que o milho. No TBT da semana, já entrando no clima de Natal, a tradição do terno de reis. Quer dar mais sabor à comida? Então atenção à dica! A Jaque vai ensinar como fazer 2 tipos de sal temperado. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Você sabia que o Paraná é um dos maiores produtores do bicho de seda do Ocidente? Pois então, e a produção fica concentrada mais na região nordeste do estado. Você vai conhecer agora um agricultor que se dedica a esta atividade há 30 anos. A colheita dos pés de amora começa cedo nessa propriedade em Mandaguaçu, no noroeste do Paraná. Nilson Magalhães se dedica à sericicultura, ou seja, à criação do bicho da seda. Para isso, ele destina 20 mil metros quadrados da propriedade de 2 alqueires ao plantio de amora, que serve de alimento para as lagartas. Além de colher as folhas 2 vezes por dia, o trabalho ainda inclui a poda, que é feita com uma roçadeira. O bicho da seda, ele quer que nem a gente com alface, a gente não quer um alface verdinho, fresquinho, é a mesma coisa eles. A amora também tem que ser fresquinha para eles. A atividade é uma alternativa para a agricultura familiar. O produtor dá conta de tudo somente com a ajuda da esposa. Já são 30 anos nesta atividade que consome boa parte do dia. A gente levanta 5 horas, 4 horas para tratar dos bichos e durante o dia inteiro tratando de bicho. Domingo a domingo, dura isso. O bicho da seda, ele não quer saber se está chovendo, se é feriado, se é domingo, se tem dia de eleição, você tem que tratar. Depois de colher as folhas, o produtor leva tudo para o barracão onde ficam as lagartas. São 160 metros quadrados que, com 75 mil larvas, rendem uma produção de cerca de 200 quilos de casulo por mês. As lagartas chegam para os produtores na 3ª idade, ou seja, na 3ª etapa de desenvolvimento. Durante 6 dias, elas se alimentam das folhas da amoreira, que são repostas a cada 2 horas. Quando estão saciadas, as lagartas sobem para uma estrutura chamada bosque. Cada uma ocupa um espaço e ali começam a tecer os fios até formar os casulos. Esse trabalho leva de 3 a 4 dias e aí sim os casulos estão prontos para serem beneficiados. Mas, segundo o produtor, para ter boa produtividade, é preciso alguns cuidados. O maior problema com o bicho da seda é o veneno do soja e do milho. Para isso a gente tem uma cerca viva na beira da divisa, que é plantada com napier. E aqui dentro do barracão é ventilação e desinfecção bem feita para não dar problema nenhum, né?
Apesar dos desafios e da dedicação diária, Nilson está feliz com a atividade, que lhe garante satisfação e rentabilidade. Estou feliz sim, porque o bicho da seda é o que dá o pão de cada dia para nós, né? E é uma coisa boa, é uma terapia para a gente. O capiaçu está ganhando espaço e de forma acelerada na pecuária. No início deste ano, nós mostramos os testes feitos aqui em Santa Catarina e 8 meses depois, chegou a hora de ver como é que ficou a silagem. A silagem foi feita de forma experimental no Polo Tecnológico da Cravil, em Londras. Nós mostramos todo o processo. Em março, o que chamava a atenção era a altura. O capiaçu pode atingir 4 metros e com isso chega a produzir 300 toneladas de matéria verde por hectare em um ano, em 3 cortes. O capim foi cortado, passou pela nogueira e foi ensilado, buscando a porcentagem de 33% de matéria seca. Para isso, o técnico agrícola usou micro-ondas e misturou carolo de milho e aditivo para a silagem de capim. Então vamos abrir para ver como é que ficou. Beleza, que espetáculo! Uma coloração muito boa, um cheiro, um aroma bom também. Então dá para ver que tem os grãozinhos de milho aqui dentro, do rolão de milho, né? Podemos dizer que aqui deu certo. Só que nós devemos ter o seguinte cuidado. Se nós ensilar ele muito velho, ele vai ter muita fibra e pouca proteína, né? Então a gente deve ensilar ele com em torno de 90 dias e depois fazer a correção, carolo de milho ou casquinha de soja ou rolão de milho, para que atinja 33% de matéria seca e que ele não fica muito úmido e nem com a cor mais escura e fermentação ácida. Pode ver que ela não tem umidade demais, que ela não forma bola, ó, que ela está dentro do ponto que a gente deseja uma boa silagem. O teste final fica para os animais, neste caso aqui, pecuária de corte. Esta é uma das características do capiaçu, a boa palatabilidade. A variedade é alternativa para a produção de silagem de baixo custo. Chega a custar 3 vezes menos do que o milho ou o sorgo. O valor nutritivo é comparável à silagem das forrageiras tradicionais e superior ao da cana-de-açúcar. Ainda nesta edição, a gente te leva a conhecer uma das regiões mais lindas do Brasil. A Chapada dos Veadeiros, considerada patrimônio natural pela Unesco, as gigantes cachoeiras, o leito de rio que mais parece a lua e as pedras dispostas em forma de porta-retrato. É no último bloco e logo tem o TBT da semana. Já que estamos entrando no clima de Natal, vamos recordar o terno de reis, a boa nova levada nas casas na madrugada. E tem o queijo de Rio do Sul que agora pode ser comercializado no Brasil inteiro. Uma conquista para a família Baldo, que já fabrica o produto artesanal há 4 gerações. O seu esforço de todos os dias reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista, na hora de comercializar seu rebanho, conte com o frigorífico El Gole, o seu parceiro no campo. Você está sabendo da facilidade de adquirir seu imóvel neste mês de novembro? Aproveitando as taxas de juros e o valor de entrada reduzida? Por exemplo, esse lindo sobrado de 3 dormitórios de 320 mil, a entrada fica em média R$34 mil e o valor da parcela que cabe no seu bolso. Então, venha fazer uma simulação aqui na Dom Imóveis. O
Natal está quase aí e é época também de uma tradição, o Terno de Reis. Por isso nós vamos recordar uma reportagem exibida aqui no comecinho de 2019. Já é quase meia-noite. Enquanto todo mundo está indo dormir, esse grupo se prepara para uma surpresa. Os carros seguem em procissão em lugar onde não há outro barulho. A localidade foi escolhida com antecedência, mas ninguém sabe que eles estão chegando. Os cachorros desconfiam e começam a latir, até que começa a música. Quem já estava descansando depois de um longo dia na lida com o fumo, acorda com um sorriso no rosto. Já sabe que está recebendo um presente, a apresentação do Terno de Reis. Agradeço a Jesus Cristo, o grande Rei do universo. Receber o Terno de Reis para este casal é uma sensação difícil de descrever. Neste mês, eles completam 25 anos de casamento. Quando chegou, é incrível isso. Mexe mesmo com o sentimento, a música mesmo já diz, né, tudo que a gente sente é muito, muito prazeroso. Um ano abençoado por eles e por Deus, para nós estar casando de novo. Teus filhos, tudo bem, tudo com saúde, é uma bênção. Quando cantar na casa, que o pessoal fica feliz e sempre bem recebido, nós voltamos de novo. É isso aí, sinceramente. O Terno de Reis, uma estrela no céu, surgiu há 10 anos, mas no município a história é bem mais antiga. O primeiro cidadão que trouxe a cantoria de Terno de Reis para Laurentino se chama, um homem que já não está mais aqui presente a nós, se chama Santolino Rodrigues, tio meu. Esse cidadão veio de Laguna, no litoral do estado de Santa Catarina, e eu tinha 8 anos de idade, eu já escutava esse homem cantar o Terno de Reis. Seu Santolino conseguiu contagiar amigos e vizinhos. Foi então que surgiu o primeiro grupo, que começou a se apresentar nas casas de Laurentino. Um concunhado meu, que se chama Valdomiro Pinto, aí ele era um pouco mais velho do que eu. O pai dele participava também, se chamava Arthur Pinto, também não está mais presente. O irmão desse Arthur Pinto se chamava Aristide Pinto, também era um sanfoneiro que cantava na época. Fiorello Marchi, falecido Fiorello, estão tudo mortos esse povo. Eram os cantores da época. Os integrantes foram morrendo, mas por sorte a tradição não. O Terno de Reis tem como referência a história bíblica dos 3 reis magos e a sua chegada ao lugar onde estava o menino Jesus. É por isso que a gente faz esse papel dos 3 reis, a gente faz para anunciar o nascimento de Cristo nas casas. E quem já conhece segue até um ritual, conforme as estrofes do canto. Pelos versos, né, daí a gente entende e vai abrindo a porta, acendendo a luz primeiro, né, depois abrindo a porta para eles entrarem. As apresentações começam lá pelo dia 16 de dezembro e terminam no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Todo suspense faz parte da tradição. Desconfiaram de alguma coisa? Não. Quando chega na casa e a sanfona abre, diz que o primeiro impacto que a gente já sentiu também é o susto, né? O susto. E depois, com a música que ela é calma e vai falando, por exemplo, da família, de Maria, de Jesus, de Deus, aí vem a tranquilidade, aí vem até um tipo de euforia na pessoa. A gente vai numa casa, daí daquela casa a gente decide em outra casa, assim, a gente não tem uma prévia assim, determinação da onde que a gente vai. É por impulso, na verdade, sabe? A gente se determina. Depois de ouvir as músicas, os donos da casa oferecem comida e bebidas. E tem gente que fica anos tentando adivinhar quando será a sua vez. A Dayana acertou.
A gente deixou as comidas preparadas, já estavam esperando cada dia que passava, que podia ser hoje, que podia ser hoje. Fiquei mais feliz ainda que podia ser hoje, porque daí eu fui buscar a mãe em Rio do Sul. Ela podia ver também, que ela nunca tinha visto. Ia ser uma novidade para ela. Vale a pena. Vale a pena esperar. Todo ano a gente vai esperar. Na verdade, assim, as pessoas, assim, a gente vai realmente para levar uma mensagem, mas como todo mundo sabe da tradição, todo mundo oferece alguma coisa para a gente, né? Ou tomar, ou comer, alguma coisa. Todas as casas a gente vai, é oferecido isso. Dá licença, cavalheiro, para o encanto rei entrar, a toda a sua família. Eles vieram visitar o Só para se ter uma ideia, tem gente que mata porco, vaca, esperando o tal dia da visita. De vez em quando, o churrasco sai na madrugada. Hoje já é mais sofisticado, mas nós não podemos beber, né? Que é uma cerveja gelada, se nós beber, acaba com o grupo na mesma hora, entendeu? Então a gente tenta se guardar e tenta alegrar o ambiente. Bem, gente, agora é 1h30 da manhã e a gente está indo para a quarta casa, né? Lá no centro. Quarta casa. Quarta casa. E ainda vai ter mais depois disso. Sem dúvida. Hoje amanhecemos, né? Hoje é dia de lida. Tem dias que vai até de manhã, gente. de Cristo nosso Salvador. A quarta casa foi a da Eliane e do Moacir. Fiquei até emocionada e acho assim que o ano já começou muito bem depois disso. Falando de Deus, né, a gente já adora, né? Alegria para quem recebe, alegria ainda maior para quem pode dar este presente. Todo começo de final de ano, saio de Alta Floresta, Mato Grosso e venho para Laurentino para cantar o Terno do Reis, porque eu gosto muito. Hoje nós temos orgulho de ter o neto do Aristide Pinto, que foi um dos pioneiros que o Moacir citou, né, tocando a sanfona com nós. Ele é o pessoal novo que provavelmente vai continuar a nossa tradição. Acho que não se acaba, porque tudo que for bom para as pessoas, tudo que você fazer de bom para as pessoas não pode acabar. Antes de sair, o grupo se despede com mais uma música temática. Em sua casa e os Uma tradição milenar que ganha voz e ecoa por entre as madrugadas, letras que falam com o coração. Todo mundo pensa que as pessoas precisam de ter alguma coisa, mas na verdade as pessoas necessitam mesmo de serem amadas, serem queridas, receber essa mensagem de Cristo, né? Porque quando a gente vai nas casas, o que a gente deseja a elas? Bênçãos, tudo que é de bom, tudo que há de melhor no mundo, a gente está desejando para aquela pessoa naquela casa. Hoje eu sempre dois judeus pra me dar os santos, que o menino Deus nasceu. Uma família aqui de Rio do Sul está, como se diz, com um sorriso de orelha a orelha. Eles acabam de conquistar o selo Arte, que permite a comercialização do queijo em todo o território nacional. Para os Baldo, música e queijo estão no sangue. A gaita acordeon que o seu Valentim toca é para poucos. Anos de prática para acertar todos os acordes da música gaúcha. Mas teve uma outra atividade na qual ele também se tornou mestre, com muita dedicação. Produção de queijos artesanais. E agora a música que ele toca tem ritmo de comemoração. A queijaria acaba de conseguir o selo Arte. Eu queria ter conseguido isso há quase 40 anos atrás, mas não deu. A entrevista com o seu Valentim tem um tom de desabafo, e isso tem a ver com a escolha de uma produção que nunca foi fácil para quem opta pelo trabalho artesanal.
O que o filho Samuel vai enfrentar de agora em diante é fácil, diante de anos em que a comercialização fora do município parecia coisa de bandido, pelo rigor da legislação. Estas fotos antigas mostram uma lida sofrida entre as vacas, ordenha e a produção dos queijos. Não sei se era pressão das indústrias, que não podia fabricar esse queijo para comercializar. A agroindústria fica em Rio do Sul, região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e tem uma produção familiar. O Samuel toca junto com a esposa Charlana. Acompanhei toda a dificuldade que eles tiveram, né, desde o início da regulamentação, até que eles conseguiram o sim, mas ficou limitado no sim. A gente ficou muito tempo sem conseguir dar um passo a mais. A história da família Baldo na produção de queijos já vira os séculos. Essa receita aqui veio junto com a tataravó do Samuel no navio que veio direto da Itália. Tradição, mas também evolução. É isso que o agricultor tem buscado. São basicamente 4 tipos de queijos: o colonial, colonial com ervas, provolone e o baldinho. Além disso, eles também produzem o queijo branco, doce de leite e a nata. São beneficiados 1.000 litros de leite por dia. Tive 2 vezes na Itália, tive contato com bastante produtor artesanal de toda a Europa e eu busquei alguns detalhes, tanto de salga, maturação, o tempo de maturação, a forma de maturação, e trouxe para o nosso queijo, né? Sem perder aquela característica tradicional dele. O selo Arte foi criado em 2019 para atender produtores artesanais como a família Baldo. Permite que produtos como queijos, embutidos, pescados e mel possam ser vendidos em qualquer parte do território nacional sem tanta burocracia. Ao mesmo tempo, o acompanhamento dos órgãos de fiscalização do governo garante as boas práticas agropecuárias e sanitárias. Carrega toda uma história, uma tradição, né, de Santa Catarina, da produção colonial, enfim, e qualquer consumidor, seja no município, no estado e agora concedendo o selo Arte no Brasil inteiro, vai poder provar e degustar esse produto carregado de história, de conhecimento, de tradição catarinense. Para ser considerado artesanal, o produto deve ser individualizado, genuíno e manter as características tradicionais, culturais ou regionais. Esta é a segunda queijaria de Santa Catarina a receber o selo, mas estima-se que existam mais de 170 mil produtores no país. E a intenção por aqui é manter a característica de pequenos produtores. Porque se tu crescer demais, vai fugir, vai passar para um produto industrializado, daí que não diz mais com a tradição, né? O artesanal, o tradicional, ele tem uma característica, né, própria, mas além disso tudo, né, além do saber fazer e tal, sempre tem uma história por trás disso que a gente não pode perder, né? Com o selo, os produtos da colônia que por muitos anos foram alvo de preconceito vão chegar a cada vez mais consumidores. 4 gerações e com o incentivo para que este seja só o começo. Valeu muito a pena, foi uma conquista merecida. O Samuel tem tudo pela frente ainda. Pretende continuar e de repente passar para outras gerações ainda. Inclusive, essa aí é uma combinação perfeita, queijo e doce de leite, uma delícia. Se vocês encontrarem pelos supermercados, vocês vão saber que é da família Baldo, que passou no Vale Agrícola e que acaba de ter esta conquista histórica, né? Muitas décadas buscando a simples possibilidade de poder vender o que se produz. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem um passeio pela Chapada dos Veadeiros. Você vai conhecer mais sobre este, que é um dos destinos mais procurados pelos turistas amantes da natureza. Vamos te mostrar a formação rochosa no rio que lembra a lua e um porta-retrato natural de arrancar suspiros. E a Jaque Mancila vai ensinar 2 formas diferentes de preparar o sal temperado. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação.
o trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Uma região de cerrado de altitude, rica em biodiversidade e rica também em belezas naturais. Nós estamos falando da Chapada dos Veadeiros, considerada em 2001 pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. As pedras dispostas que mais parecem molduras, o leito do rio semelhante à superfície da Lua. Embarque com a gente para Goiás, no Planalto Central. É de prender a respiração ou perder o fôlego. Se encantar pelas cores e pelas formas, as árvores baixas e retorcidas se misturam com o céu, de azul sem igual. As cachoeiras de águas geladas e cristalinas se exibem em meio à mata fechada, em locais que dariam belos quadros. Em alguns deles, não é que a Mãe Natureza se encarregou mesmo dessa tarefa? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica a 240 quilômetros, ou 2 horas e meia de carro da capital do país, Brasília. Geograficamente, são mais de 20 mil quilômetros quadrados em 8 municípios, entre eles Alto Paraíso de Goiás. Para começar esta aventura, nós estamos na localidade de São Jorge, comunidade que fica na porta de entrada da Chapada dos Veadeiros. E agora a gente vai para um dia de muito sol e muita caminhada. Para conhecer este paraíso não tem vida fácil. Um dos principais destinos é o Parque Nacional, gerenciado pelo Instituto Chico Mendes. Além da conservação, o ICMBio tem como objetivo as pesquisas científicas e a conservação de espécies. E nesses ecossistemas estão protegidos diversos exemplares da nossa flora e da nossa fauna. Muitos deles, inclusive, ameaçados, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, da raposinha do campo e várias espécies que a gente poderia gastar horas falando o nome delas. Mas muitas orquídeas, bromélias. Nosso primeiro destino é a Trilha dos Saltos, um percurso total de cerca de 10 quilômetros entre muitas pedras e nascentes. O Cerrado é berço de algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil. Só no Parque Nacional são mais de 460 nascentes registradas. Com certeza a principal atração da Chapada são as cachoeiras. Depois de 4 quilômetros de trilha, a gente chega na Cachoeira dos 120. Olha só que majestosa!
Para compreender mais sobre esse monumento da natureza, só chegando com o drone bem pertinho. As águas escuras e volumosas parecem brincar por entre as pedras, rasgando o horizonte em um cenário impecável. Com mais um pouco de caminhada, chegamos à segunda cachoeira, que tem 80 metros. Com a água concentrada em apenas um ponto, uma forte névoa se forma. Um refresco para dias de calor no Cerrado. Agora vamos falar daquele que tem sido uma das principais atrações. Fora do parque, em uma caminhada de mais 8 quilômetros, os visitantes chegam no Mirante da Janela. As pedras se encaixam formando uma moldura para as Cachoeiras do Salto, que no dia anterior vimos de bem pertinho. A Chapada dos Veadeiros reserva ainda outros lugares de perder o fôlego. Na Cachoeira Santa Bárbara, já no município de Cavalcante, as águas são tão azuis que lembram o Caribe. Para quem gosta de temperaturas amenas, atrações também de águas termais. A água que brota da terra, praticamente fervendo, aquece grandes piscinas que ajudam a relaxar. E o que falar do Vale da Lua? Curioso se olhado de baixo à margem do rio São Miguel e incrível na imagem de drone. Aqui também existem quedas, mas elas estão escondidas entre as rochas. A ação da água em milhões, talvez bilhões de anos, formou estas combinações peculiares de túneis e caldeirões que podem nos fazer duvidar se estamos pisando na Terra ou no satélite natural que nos rodeia. A Chapada dos Veadeiros é um convite para admirar como a natureza consegue ser original. E é claro que a gente fica se perguntando como tudo isso é possível, mas talvez o mistério seja mesmo a beleza deste lugar. Brasil é tão lindo e tão rico, né? Pena que nós, brasileiros, nós mesmos, às vezes não damos valor a isso. E agora vamos mudar de assunto porque é hora de receita. Se você quer dar aquele sabor a mais na comida, essa dica é para você. A Jaque vai ensinar como se fazem 2 tipos diferentes de sal temperado ou sal gourmet. Olá! A receita de hoje é muito interessante. Nós vamos fazer sal gourmet. Além de fazer um sal úmido e um sal seco, eu vou dar algumas dicas para a gente poder fazer outros sabores e ter uma diversificação bem legal em casa, com tudo que a gente tem em casa ou que tem um fácil acesso. Quando a gente pensa em sal para variar sabores, por exemplo, eu queria um sal que eu pudesse usar no feijão. Primeira coisa que a gente pensa, o que esse alimento me lembra? Que aroma que o feijão tem, além do aroma do feijão? O que a gente costuma usar no feijão? Louro, cebola, alho. Esse é o sal que eu faço para feijão. Eu uso muito alho, muita cebola e muito louro picado. Ah, mas eu queria um para feijoada. Pode fritar um bacon, fritar uma calabresa, tirar um pouco daquela gordura e misturar. Aí nós vamos ter um sal para feijoada. E aí parte esse raciocínio. Eu tenho que lembrar do aroma daquele de molho ou feijão ou sopa, que aroma que me traz para eu trabalhar um sal especial para isso. Sal para risotos. Normalmente o risoto ele tem um sabor amanteigado, ele é cremoso, tem um sabor de queijo. Então eu uso bastante parmesão e uso um pouco de manteiga. Digo também para vocês uma outra dica, tenham de muitos sabores, não misturem muitos sabores num único sal, variem os sabores dos sais para que vocês tenham sabores diferentes para que possam usar sem enjoar. Então vamos lá, o primeiro que nós vamos fazer,
Sal úmido. Aqui eu botei uma xícara bem cheia de tomate, cebola, pimentão e alho. Estou utilizando meio quilo de sal em cada recipiente aqui. Mas isso também não tem muita medida. Nós vamos fazer aquilo que nós temos em casa para que a gente possa utilizar de uma forma rápida. Eu não oriento preparar 1 quilo por vez. Vamos utilizar de uma forma rápida para a gente ter sempre um sal temperado fresquinho. Aqui tem uma xícara de cheiro verde, bem cheia também. Salsinha, cebolinha e muito talo de salsinha. Bastante, que é o que vai saborizar e agregar um nutriente importantíssimo. Agora eu vou colocar um ingrediente fundamental que vocês podem usar em quase todos. Extremamente nutrico e é um alimento que a gente quase não utiliza. Açafrão natural, a raiz do açafrão triturada. Ele dá uma cor bonita no sal, dá um sabor único. Eu vou deixar aqui do ladinho, raiz do açafrão, e vou misturar aqui páprica defumada. Eu gosto muito de páprica, ela tem um aroma defumado que chama a gente, que dá um sabor especial na comida. Eu vou colocar aqui, tem 2 colheres de sopa de páprica defumada e aqui também 2 colheres de açafrão. Eu vou misturar a páprica primeiro, um pouquinho, porque ela é um tempero em pó. Procurar misturar bem para ficar bem homogeneizado o sal. Eu oriento utilizar em 1 mês no máximo esse sal, não colocar na geladeira, deixar ele aonde não pegue luminosidade, não pegue calor. Colocar em potes de vidro para guardar. E aqui, para a gente utilizar na nossa cozinha, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, esses potinhos aqui são o ideal. Nosso sal úmido rendeu 4 potes de 250 ml e olha a riqueza do açafrão, que é um anti-inflamatório natural, extremamente nutrico, que a gente termina deixando de lado. Agora vamos partir para o nosso sal seco. O que é o sal seco? É um sal que tem pouquíssimo teor de umidade, porque nele eu utilizo mais condimentos. Bastante condimentos. Aqui tem vinagrete, que é uma mistura de desidratados, cebola, tomate, salsinha, cebolinha, alho. Esse é o vinagrete. Aqui nós temos açafrão em pó, orégano, aroma de fumaça e páprica defumada. Aqui, para dar uma cor também, coloral, porque o coloral também é nutrico. Aqui nós temos noz moscada, que dá um sabor maravilhoso. E o que nós vamos entrar com umidade aqui é o alecrim natural, que combina muito, no meu entender, combina muito com salada. Aqui, eu botei aqui para lembrar, não façam no sal com pimenta, façam um sal só com pimentas, porque pode acontecer de alguém, a gente preparar um alimento, uma refeição, e alguém vir se servir da nossa refeição e ter alergia. Isso é muito complicado. Eu utilizo sempre pimenta branca, que ela é mais suave. Vamos lá, aqui mais meio quilo de sal. E agora nós vamos entrar, então, com as misturinhas. Aqui o alecrim, pode colocar também tomilho. Se tiver em casa, tomilho fica super saboroso no sal. O alecrim, por si, ele já aromatiza o nosso sal. Esse sal também ele é perfeito para sopas, muito saboroso para sopas. Todos os sais que a gente prepara, eles servem para tudo, mas esse aqui em especial para saladas, porque ele é à base de secos. Vamos então misturar todos os ingredientes que eu separei aqui. Lembrando que a gente encontra em casas de produtos naturais, até mesmo em supermercados. E esse também vai ficar com uma coloração muito bonita. Neste aqui eu estou usando o açafrão seco, em pó, não em pasta. Ele já foi trabalhado e já está seco, desidratado. A raiz desidrata, depois a gente rala
e tem o açafrão em pó. O aroma que é maravilhoso, já dá vontade, parece que a gente tem vontade de provar o sal. E a gente tem a certeza que está trazendo saúde para nossa família, não comprando ingredientes assim que a gente não sabe como são feitos, né? Aqui o nosso salzinho seco, muito rápido de ser preparado, e do mesmo jeito a gente coloca em vidro e vai colocando em potinhos menores de acordo com a nossa utilização. Os sais, eles são usados, a gente pode usar para molhos, pode usar para sopas, para feijão, para carne, para ensopados, para legumes variados, para verduras, para o que quiser. E esse sequinho mais próprio para saladas, nada impede de ser usado para outras coisas. Lembrando que essas medidas da Jaque são aproximadas, você pode fazer do jeito que quiser, com os ingredientes que tiver em casa e sempre levando essa dica, né? Lembrar o que combina com cada tipo de alimento que a Jaque falou ali. Fica uma delícia para todo tipo de comida. O Vale Agrícola está chegando ao fim e é muito bom ter mais uma vez sua companhia. Se nos acompanha pelas redes sociais, não esqueça de comentar de onde é que nos assiste e também compartilhar a transmissão com os amigos. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!